Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje, então, a gente chegou à nossa última aula da frente A e a gente vai falar sobre os fito-hormônios e o fotoperiodismo. Então, a gente tem fatores internos e externos às plantas que vão interagir para controlar o desenvolvimento e o crescimento delas. Esses fatores internos, a gente vai destacar os hormônios vegetais, que têm vários efeitos de acordo com o local onde eles vão atuar, né? E com a sua concentração e estágio de desenvolvimento do órgão da planta. Vou falar sobre alguns fito-hormônios mais importantes. As auxinas, elas vão ser produzidas no meristema do caule, folhas jovens e sementes. Eles são transportados do parênquima até as raízes e são responsáveis pelo crescimento dos caules das raízes por meio de alongamento de células recém-formadas dos meristemas. Também vão inibir o alongamento da planta quando a gente tem esse hormônio em altas concentrações. E também vão atuar no fototropismo. O fototropismo é o crescimento vegetal em função da luz. E o geotropismo, que é a capacidade vegetal de se desenvolver contra ou a favor do sentido da gravidade terrestre. O caule ele possui fototropismo positivo e a raiz apresenta fototropismo negativo. A produção de auxina pela gema apical pode inibir o desenvolvimento das gemas laterais mais próximas e resulta em dominância apical. O próximo hormônio que a gente vai falar são os próximos hormônios, né? São as giberelinas. As giberelinas elas são produzidas nas raízes, no meristema apical, nos brotos de folhas e no embrião. Essas giberelinas elas estimulam a floração, o crescimento dos caules, dos frutos e folhas, mas não tem muito efeito no crescimento das raízes. As auxinas e as giberelinas vão atuar em conjunto, e a mistura desses hormônios vai ser utilizada para o desenvolvimento dos frutos sem sementes, que são os frutos partenocárpicos, que a gente falou na aula de frutos. Também vão poder atuar em conjunto com as citocininas, que eu vou falar daqui a pouco, que também são importantes no processo da germinação das sementes. Então, as citocininas, elas são produzidas nas raízes e transportadas pelo xilema e vai estimular a divisão celular. Elas são responsáveis pelo crescimento e pela diferenciação de raízes e vai atuar em conjunto, junto com as auxinas, na dominância apical. E a auxina vai descer pelo caule, vai inibir o crescimento das gemas laterais e quando o meristema apical for cortado, as citocininas comandam o desenvolvimento das gemas laterais e as florações também. Também, as citocininas também vão ser responsáveis por retardar o envelhecimento da planta. O ácido abscísico, ele é produzido nas folhas velhas, na coifa e no caule, e vai ser transportado tanto pelo xilema quanto pelo floema. Vai ter a função inibitória no crescimento da planta e também é responsável pela interrupção do crescimento, que acontece no inverno. Ele atua no crescimento de raízes e controla o fechamento dos estômatos, quando tem pouca água disponível no ambiente. O ácido abscísico está presente em altas concentrações em sementes e frutos. E ele se relaciona com a dormência desses frutos, né? A dormência é quando as sementes não germinam após serem produzidas, por causa de temperatura, de condições adversas. E o próximo hormônio que eu vou falar é o etileno. Ele é uma substância gasosa que é produzida em diversas partes da planta. Ele se difunde nos espaços entre as células, né, intercelulares, e ele vai induzir o amadurecimento dos frutos. Ele participa na abscisão foliar, que é a queda das folhas, e tem função contrária à das auxinas. Então, no outono, a concentração de auxina em certas folhas diminui e leva à produção de etileno e aí a queda das folhas. Então, a gente vai ter no crescimento das plantas, na etapa 1, a citocinina vai iniciar a divisão celular. As auxinas vão proporcionar um crescimento celular na etapa 2, que é o crescimento vegetativo. Com o ácido giberélico, que seriam as giberelinas, a gente vai ter um amadurecimento celular, lá já na etapa 3 do crescimento,
que vai começar a floração e a reprodução a partir do amadurecimento. O etileno vai vir inibindo o crescimento e quando tem queda de folha. E aí a última etapa é a maduração e a gente vai ter a senescência da planta e a abscissão foliar. Por último, eu vou falar para vocês sobre o fotoperiodismo. O fotoperíodo, né, ele corresponde à duração do tempo iluminado do dia. Então, é o tempo onde a luz solar incide nessas plantas. Existem espécies que vão florescer relacionado apenas com o fator da iluminação, que é essa resposta fisiológica, que vai se chamar fotoperiodismo. E também as plantas podem ser classificadas de 3 maneiras de acordo com seu fotoperiodismo. Existem as plantas de dia curto. Essas plantas elas florescem quando a duração da noite é igual ou maior ao fotoperíodo crítico. Elas vão florescer no fim do verão e no outono ou no inverno. As plantas de dia longo florescem quando submetidas a período de escuro, menores que o fotoperíodo crítico, que é quando ela produz mais, faz bastante, a incidência de luz é grande. Essas plantas elas florescem ao final da primavera e no verão. E aí a gente vai ter também algumas plantas que vão florescer independentemente do fotoperíodo. E ela tem sua floração em resposta a alguns outros tipos de estímulo. Então não depende apenas da luz. Por último, eu vou falar sobre os fitocromos e o desenvolvimento da planta. O fitocromo ele é uma proteína verde azulada e ele está presente no citoplasma vegetal. Vai conferir à planta a capacidade de responder ao fotoperíodo. Ela pode estar presente em 2 formas que podem ir de um lado para o outro, né? Pode reverter, pode ser reversível. O fitocromo R, que seria a forma inativa desse fitocromo, que também pode ser chamado de fitocromo vermelho. E o fitocromo F, que é a forma ativa, que é o fitocromo vermelho longo. O fitocromo R vem de red mesmo, de vermelho em inglês. E F vem de far red, fitocromo far red, que seria o vermelho longo. O fitocromo R pode se transformar em F quando absorve luz vermelha no comprimento de onda na faixa de 660 nanômetros. O contrário também acontece quando a planta absorve comprimento de onda vermelho, que é na faixa de 730 nanômetros, ou na escuridão. A planta ela também recebe ambos os comprimentos de onda durante o dia. Então, ela vai possuir os fitocromos F e R. E de noite, só vai ter o fitocromo R. Só vai ter a formação do fitocromo R. Dependendo do período de escuridão, a conversão pode ser total e vai fazer com que a planta apresente o fitocromo R. Em plantas de dias curtos, o fitocromo F vai inibir a floração. Em plantas de dia longo, as plantas vão florescer se o período de escuro não for muito prolongado, porque o fitocromo F induz a floração. E os fitocromos eles também vão atuar sobre a germinação das sementes, não só sobre a floração, e também sobre a abertura dos estômagos. Esse é o motivo por qual várias sementes precisam ficar expostas à luz para germinar, que é para induzir o fitocromo F, a produção. Então, a gente tem aqui na figura as conversões de fitocromo e as respostas fisiológicas para esses fitocromos. Terminamos então a nossa frente A. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou sempre à disposição no meu WhatsApp, inbox, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida. E
Espero que vocês tenham entendido tudo e gostado das minhas aulas. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.